Boa tarde, oficialmente, então, a todos. Vamos iniciar a oficina da tarde, tá? Quem vai ministrar essa oficina para nós hoje é o professor Frank Silvano Lagos. Ele é agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em agronomia pela UTFPR, tá? Atualmente ele é doutorando, né, do programa de pós-graduação em produção vegetal da Federal do Paraná, e ele é nosso professor aqui do campus do curso de agronomia, tá? Então hoje ele vai falar um pouco para nós sobre a produção do lúpulo no sul do Brasil, as características da cultura e técnicas de manejo. O pessoal que for tendo dúvidas, por gentileza, podem ir escrevendo no chat, que no decorrer da oficina a gente vai repassando ali para o professor e ele vai respondendo as perguntas, tá? Boa oficina a todos. Passo a palavra agora para o professor Frei. Então, olá, pessoal, tudo bem? Fiquei feliz em ver que o pessoal da agronomia está participando e também o pessoal dos demais cursos que se apresentou ali, né? Em especial a área de saúde. Como a Ana Paula comentou, então as perguntas vocês podem fazer na hora que aparecer a dúvida, vocês coloquem no chat, que daí a gente vai conversando, que eu acho que é mais dinâmico que deixar lá para o final, que daí a gente pode parar algum slide e ir conversando. Eu propus essa oficina do lúpulo porque eu estou fazendo doutorado na área, né? Aqui na agronomia, quando a gente vai fazer doutorado, a gente desenvolve uma hipótese da tese e a gente precisa trabalhar com uma cultura, né? E por que que eu escolhi lúpulo? Primeira ideia, o professor gosta de tomar cerveja, né? Eu gosto de tomar cerveja. Não nego que seja um dos motivos. Mas na minha vida acadêmica, eu sempre procurei procurar algo diferente, sabe? Para não ficar estudando aquilo que quase que todo mundo estuda. Então eu vi que o lúpulo era uma cultura potencial, né, que estava com possibilidade de entrar aqui no Brasil. Encontrei um orientador que estuda essa área também lá na Universidade Federal do Paraná e já estou há 2 anos estudando, cada vez se apaixonando mais por essa cultura. Antes de prosseguir, Ana, estão me ouvindo? O som está saindo tranquilo, né? Sim, professor, a gente ouve. Quem Uhum, não ouvir, dá um sinal ali no chat. uhum. Então tá ok. E aí nós escolhemos esse título, Produção de Lúpulo no Sul do Brasil. Então vamos focar nossa apresentação aqui para o sul do Brasil, falar das características diversas da cultura, abordando principalmente a botânica, fisiologia e ecofisiologia e as técnicas de manejo. Bom, quando a gente pensa em lúpulo, a primeira coisa que a gente imagina é o uso mais conhecido dele, né? Porque ele é um ingrediente de uma bebida que a maioria de vocês aí devem apreciar, né, que é a cerveja. Os ingredientes básicos da cerveja são água, malte, o malte vem da cevada, né, o lúpulo e as leveduras, né, que são os fermentos. Aqui vocês vão começando a se familiarizar com o lúpulo, né, ele é o formato de uma espiguinha, né, aquilo que dá as substâncias ativas do lúpulo. E os registros históricos, aqui nesse slide mostra quanto tempo atrás o lúpulo começou a ser usado. Então, lá no século I, em Roma, o pessoal nem imaginava que podia usar ele na cerveja. Ele já era usado de forma ornamental nos jardins. Ele é uma planta bonita, depois eu vou mostrar para vocês. Era usado na culinária, eles comiam os brotos de lúpulo, semelhante ao aspargo hoje em dia. E ele já tinha vasto uso medicinal. Por isso eu comentei, pessoal da farmácia e da enfermagem. No século II, ele começou usado como bebida na Babilônia e nos povos nórdicos, mas ainda não era na cerveja. Era numa bebida parecida com aquilo que nós chamamos de hidromel hoje. A primeira referência de uso da cerveja foi no século VII. E no século VIII e IX, principalmente na França e na Alemanha, seu uso se popularizou. Também com fins medicinais nos mosteiros.
E um abade chamado Adelarde de Corbie. Ana, você lembra dessa palavra, Corbie? Com certeza, ótimas lembranças de Corby. Uhum. Corbie, quando a Ana era estudante da agronomia, eu era professor, nós tivemos um projeto que foi selecionado. Nós fomos passar um período lá numa escola técnica na cidade de Corbie, na França, por coincidência. Do lado dessa escola técnica tinha uma igreja muito antiga, e aí o abade dessa igreja, ele foi deslocado para o mosteiro de Wesser, na Alemanha, e ele começou a utilizar o lúpulo na fabricação das cervejas, que antigamente, até hoje, tem uma tradição muito grande na Europa, chamada cervejas de abadia, que eram produzidas nas abadias e nos mosteiros. E a partir daí, com os escritos desse abade, que se popularizou o uso do lúpulo na cerveja. No século X foram estudados as propriedades antimicrobianas do lúpulo na bebida. Século XI, na Arábia, tem escritos sobre efeitos anti-inflamatórios do lúpulo. Século XIII, o lúpulo se intensificou seu uso na fabricação de cerveja nos mosteiros. Século XVI, Paracelsus escreveu sobre o lúpulo para controlar a indigestão, Matthiolus como diurético, Bock na ginecologia, e o século XVI ele entrou como ingrediente oficial da fabricação da cerveja, segundo a lei de pureza alemã, que até hoje é vigente, aonde que na cerveja, pela lei de pureza alemã, deve ir água, lúpulo, malte e leveduras. Século XVIII, o pessoal usava os cones de lúpulo para rechear travesseiros, pelo efeito sonífero que ele tem. Século XIX, ampliou-se os estudos para insônia e começou o seu cultivo, principalmente nos Estados Unidos e na China. Aqui no século XX, né, além do seu amplo uso na cerveja, tem se estudado muito o efeito estrogênico do lúpulo. Depois eu vou abordar com mais detalhes na sequência. No Brasil, as primeiras implantações, mas de maneira bem tímida, foi na década de 50, na cidade carioca de Nova Petrópolis. Então, como comentei, ele é a matéria-prima básica da indústria cervejeira. Os maiores produtores do mundo, os Estados Unidos, a Alemanha, República Tcheca e a China, né? A China está em todas, né? Até no lúpulo ela está. E o Brasil, embora ele seja o terceiro maior produtor e consumidor mundial de cerveja, ele importa quase todo o lúpulo que ele é utilizado na indústria. E além da indústria cervejeira, até pelo histórico que eu comentei anteriormente, ele tem uso potencial nas indústrias de medicamentos e também de cosméticos. Aqui os números dos maiores países. A Argentina, eu coloquei aqui a Argentina também, ela não está entre os maiores, ela tem a produção bem abaixo dos maiores, mas como disparado, ela tem a maior produção aqui da América Latina, eu coloquei a Argentina. Produção de 331 toneladas na safra 2020, ao passo que a Alemanha e Estados Unidos, 48 mil e 47 mil toneladas, bem acima dos demais, ó, quase 10 vezes que os demais países. Então, a produção está concentrada Estados Unidos, China e Europa. E Europa, principalmente na Alemanha, que é uma referência mundial na área de cerveja. Então, ela não poderia ficar atrás, né, desse importante ingrediente. Aqui um gráfico ao longo dos anos, desde 2006 até 2020, mostra que a produção aqui em laranja a área, em azul a produção. A área ela deu uma oscilada, mas aumentou muito pouco. A produtividade, teve altas produtividades aqui em produção 2008, 2009, caiu um pouco e passou a aumentar.
Essa faixa cinza é a produção de alfa-ácidos. Alfa-ácidos é um ingrediente do lúpulo que dá o amargor da cerveja. E o preço de mercado do lúpulo ele é definido conforme a quantidade de ácidos que ele produz. Então, também é baseado a produção mundial em termos de ácidos, que às vezes tem safra, por exemplo, aqui em 2015, produziu bastante lúpulo, mas teve uma produção de ácidos baixa. Então, que ela nem sempre ela acompanha a produção de lúpulo, por questões ambientais que a gente vai discutir na sequência. Em termos de produtividade, aqui eu esqueci de comentar, a produtividade, então, desses grandes países, ela oscila entre 1779, aqui na Argentina, até 2.984 na China. A média mundial está em torno de 2.200 quilos por hectare de lúpulo. Na pesquisa, eu separei aqui, fiz uma busca em artigos, quais são as maiores produtividades obtidas em condições de pesquisa, né? Então, o recorde aqui foi o Nacavuca, em Columbus, na Cultivar Columbus, ele fez a pesquisa nos Estados Unidos. O nome desse cultivar é em razão da região, né, que ele foi desenvolvido, né, nos Estados Unidos, conseguiu 4.685 quilos por hectare, né, mais do que o dobro da média mundial. Nos Estados Unidos, a região produtora aqui, ela vai estar concentrada, principalmente na região norte dos Estados Unidos. Aqui eu marquei em verde as latitudes, o paralelo 50, 40 e o paralelo 30. Então, a produção está concentrada acima do paralelo 35, principalmente, e a grande maioria entre o paralelo 40 a 50. Então, aqui é uma latitude norte, né? Aqui é uma latitude bem maior que as latitudes que a gente tem aqui no Brasil, né? Para você ter uma ideia, aqui em Palmas a gente está entre o paralelo 23 e o paralelo 24. Então, esse é um dos motivos que o lúpulo ele demorou a chegar aqui no Brasil, que é uma característica da cultura. Os centros de origem dela são nessas regiões de elevadas latitudes. No Brasil, as experiências de cultivo de lúpulo, eu peguei o mapa do Brasil, pintei de verde os estados que têm algumas iniciativas. E aqui, pessoal, um fator aqui no Brasil que está contribuindo com a implantação do lúpulo principalmente relacionado ao boom das cervejas artesanais aqui no Brasil. Olha só, pessoal, esses dados são do mapa, eu tirei o mapa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Todo ano ele emite um documento chamado Anuário da Cerveja. Esse aqui, o documento último que eles emitiram foi em 2020, olha, a gente tinha 1.383 cervejarias no Brasil. Aí você pega, há 10 anos atrás eram 114. Então, multiplicou mais que por 10, né, a quantidade de cervejarias. E de um ano para o outro, de 2019 para 2020, de 1.209 para 1.383. Então, quase 200 cervejeiras a mais de um ano para o outro. E o mercado de cerveja artesanal, ele é um mercado mais preocupado com o sabor e com o aroma da cerveja, principalmente o aroma, o amargor conferido pelo lúpulo. Então, isso demonstra a potencialidade que tem da produção de lúpulo no cenário brasileiro, que além de ser o terceiro maior produtor e consumidor mundial, ele vive um momento de expansão. Então, o Brasil ele consome 10,3 bilhões de litros de cerveja por ano. Produz 14 bilhões de litros, então ele produz, nós somos autossuficientes de cerveja, né? Exportamos um pouquinho. Tudo isso demanda 1.700 toneladas de lúpulo, 1.700.000 de quilos, né? E 43% desse lúpulo é importado dos Estados Unidos, 55% da Alemanha, totalizando cerca de 200 milhões de reais em importações anuais de lúpulo. Então, tem um potencial bom de mercado. Fora uma outra possibilidade boa que está se desenhando, que eu vou comentar com mais detalhes depois,
que é a questão do uso da indústria cosmética e também medicinal. Alguma pergunta, pessoal, desse panorama geral, antes da gente entrar na parte da botânica? Querem aproveitar, colocar ali no chat alguma pergunta? Quem quiser falar também, só levantar a mão e expressar a pergunta por meio de palavras nesses intervalos que o professor der. Isso, se Pode ser preferir assim falar. também, professor? Ótimo, até porque na palestra ao vivo a gente consegue descansar melhor a voz do que aqui, né? Porque a atividade é um pouquinho longa, né? Até concluir. Fiquem à vontade. Eu vou dando intervalos periódicos, então, conforme vai mudando de assunto. Não? Eu vou seguir, então, tá, pessoal? Vou O seguir? professor falou ali da parte de importação, né, de lúpulo. Acho que uma das maiores importadoras aqui na nossa região é a Agrária, né? Que importa ali para todas as cervejarias aqui da região. Não, lúpulo não, malte. Lúpulo tem uma outra empresa também aqui, que eu não lembro, que eu não me recordo o nome, mas malte era... Eu me confundi, mas o lúpulo também eles têm. É que a agrária ela é especializada em malte. Eles têm os produtores que são vinculados à cooperativa, que produzem cevada para o malte, mas eles têm um contrato muito grande, assim, eles são fornecedores de uma das maiores cervejarias da América Latina, e às vezes eles precisam comprar de fora também. E a agrária, ela é uma parceira da minha tese, no meu experimento de doutorado, ele está implantado lá na área da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária em Entre Rios. Então, eles são parceiros no experimento, eles cuidam ao longo do ano, e a gente está fazendo em parceria a pesquisa junto com a Agrário, que eles têm interesse de entrar nessa área do lúpulo também, né? Acreditando na potencialidade dessa atividade. Até foi bom você ter comentado, eu tinha esquecido de Assim, falar dessa parceria. me veio na cabeça agrária, mas eu estava confundindo. Eles são malte mais, Malte. né? Uhum. Mas, Lúpulo eles ainda não começaram. A partir das não. pesquisas ser desenvolvidas lá, eles têm essa intenção de entrar também. Mas é malte, que é o malte que daí que vem da cevada. Bom, falando da botânica, aqui tem uma curiosidade, olha só. O lúpulo é da ordem Rosales, família Cannabacea. Essa família Cannabacea ela tem dois gêneros aqui, ó, o Humulus e o gênero Cannabis. A espécie Cannabis sativa, que é a popular maconha, né, da mesma família do lúpulo. O Mas cânhamo. Oi? O Vocês sabiam disso? cânhamo. Era da mesma família? Só que o lúpulo ele não tem, tá? Aquele princípio ativo lá da maconha, eu acho que é a THC que fala, ele não tem esse princípio ativo, tá? Os princípios ativos que o lúpulo tem eu vou mostrar na sequência. Aí o lúpulo ele tem três espécies: o Humulus japonicus, Humulus iunanensis e o Humulus lupulus. Então, o lúpulo, esse que a gente utiliza na cerveja, que minha palestra está sendo baseada, é o Humulus lupulus, tá? Que é da família Cannabaceae, né? A mesma família da cannabis, mas ela tem um outro conjunto de compostos ativos, né? Porque a taxonomia que indica de serem das mesmas famílias está relacionada às características da planta e às inflorescências. É uma planta dioica, ou seja, a gente vai ter plantas masculinas, né, com as flores masculinas, e vai ter plantas femininas. Aqui a gente consegue observar a planta inteira, ela é uma trepadeira, ela é uma herbácea trepadeira, ela consegue subir a alturas muito elevadas, inclusive a altura dela vai estar limitada à altura aqui da minha estrutura. Ela tem as raízes perenes, elas ficam nos solos por 15, 20, 30 anos. Só que depois, quando ela produz o cone, é feita a colheita, chega o inverno, a parte aérea ela entra em dormência. Mas o sistema radicular dela é perene, e aí quando passa o inverno, inicia a primavera seguinte, ela rebrota novamente.
Os centros de origem são três, né? Europa, Japão e Norte dos Estados Unidos, em regiões de, como comentei antes, elevadas latitudes. Não sei se alguém, por curiosidade, já tinha visto uma planta de lúpulo. Eu implantei um experimento ali no campus, quem quiser ver, ele está na descida ali onde que vai para a educação física, para o ensino médio, do lado esquerdo. Eu tenho uma estrutura ali experimental que eu estou implantando aqui o experimento. Professor, se me Oi, permite, na sim. cervejaria Insana também, o Pedro Reis, que é o proprietário, né, na parte de trás, na parte do lateral ali da cervejaria, ele também tinha alguns ali que ele tinha plantado, como experimento também, para ver como que eles cresciam aqui na região, né. Então, quem tem curiosidade também, quando for lá na cervejaria, dá uma olhada no canto esquerdo, na entrada, que também tem alguns pés lá. Como ela cresce bastante, você consegue identificar de longe. Lógico, ali no campus ela ainda, essa fotografia é quando ela já está produzindo os cones, né? Ela está no auge do crescimento. Ali no campus, as mudas estão novas ainda, né? Que vai conseguir ver ela parecida com isso lá em dezembro, janeiro, por aí. Aqui o sistema radicular, aqui olhando de perfil, aqui olhando de cima. A gente tem as raízes finas, são as raízes novas, que vão sair por volta da coroa. Aqui a gente tem raízes profundas e essas raízes laterais, que vão em busca de água e de nutrientes. E além das raízes, a gente tem caules modificados aqui chamados rizomas, que eles ficam mais próximos à superfície. Esses rizomas aqui eu consigo fazer mudas a partir deles. Aqui na projeção, imagina que estão conseguindo ver esses brotinhos aqui, ó. Aqui já são rizomas querendo brotar. Quando a planta é colhida, ó, ela é cortada aqui, ó, nessa parte. Ela passa o inverno aqui em dormência. Quando chega na primavera, ela começa a brotar de novo. E daí substâncias de reserva são acumuladas nas partes mais suculentas das raízes, e aí elas liberam para os rizomas soltar as novas brotações, quando começa a esquentar novamente. Aqui um rizoma cortado numa planta, aqui dá para ver as gemas, ó, brotando, que vai gerar gera nova parte aérea da planta. As raízes. A parte aérea da planta, a gente tem um caule principal e os ramos secundários. Elas possuem esses tricomas aqui, como ela é trepadeira, esses tricomas em formato de bigorna, que ela vai se agarrando na estrutura para subir. Isso daqui você vai trabalhar com o lúpulo, você sai com os braços tudo arranhado, ó, por conta desses tricomas aqui. Aqui é a parte aérea da planta, então aqui a gente tem os ramos principais, ó, que ele vai subindo. Aqui no sistema de produção comercial é colocado tem arames aqui em cima, uma corda de sisal, que o lúpulo ele vai seguindo, ele vai se enrolando no sentido horário, né, sentido de estrógeno. Aí ele vai subindo até chegar na parte superior. Aqui é um lúpulo que foi colhido, vocês podem ver a cordinha de sisal aqui, ó. Aqui dois ramos que foram subindo e se entrelaçando. Essa foto aqui é do meu experimento lá em Guarapava, que está meio vazio, né? Que a gente vai colhendo conforme ela vai ficando boa, né? E aqui a planta é carregada. Então, note, mesmo aqui no Brasil, olha quanto cone que tem aqui na planta. Aí ela sobe, ela chega lá em cima, ela começa a se enrolar lateralmente, ó, até cessar o crescimento. Aqui, ó, deixa eu retornar aqui. Então, aqui a gente tem o ramo principal, e a cada 15 a 26 centímetros, 25, saem os ramos secundários, olha. Só que daí eles vão, as folhas e os cones do lúpulo, eles saem desses ramos secundários, daí ela vai enchendo na parte de cima. Cada ramo secundário é um ramo desses aqui, ó.
Ó, daí a gente tem as folhas em pares, e na intersecção da folha com o ramo secundário é que saem as inflorescências que tem os cones, que é o produto comercial. Aqui tem uma planta mais jovem, essa aqui eu fotografei aqui em casa, eu plantei uma ornamental aqui, para fins ornamentais, ó. Ela vai subindo, vai se enrolando e ela vai soltando os ramos secundários. Aqui já tem, ó, os primórdios foliares, aqui uma folha mais desenvolvida, aqui o primórdio, meristema apical, outro primórdio de folhas, aqui a folha se formando, aqui o par de folhas, e aqui vai sair as inflorescências lá no mês de dezembro, por aí. Aqui outra foto aproximada dos tricomas, em formato de bigorna. As folhas, elas podem ter 3 lóbulos ou 5, conforme a cultivar. Aqui um exemplo de 3, aqui um exemplo de 5. Elas são serrilhadas, também, com 3 a 5 lóbulos. Lembra que eu falei para vocês que são plantas dioicas? Então, a gente tem plantas masculinas e plantas masculinas e femininas. Aqui a inflorescência feminina, com os cones desenvolvidos, aqui a inflorescência masculina. Qual delas que tem valor comercial, pessoal? Alguém dá um palpite ali no chat? Qual que tem valor comercial, se é masculina ou feminina? Isso, Stephanie, a feminina. Luiz Augusto acertou também. É que a feminina que vai ter uma substância chamada lupulina. A masculina até tem lupulina, mas é 1000 vezes menos que a feminina. Aí, por isso, nos cultivos comerciais, eu não posso ter plantas masculinas, porque seria uma perda de espaço. E para eu ter a lupulina, eu não preciso ter uma planta, uma flor fecundada. Aliás, é desejável que não seja fecundada, porque as sementes diminuem o valor comercial do lúpulo. Então, se por engano é plantada uma planta masculina no campo comercial, ela é retirada. Aí, por esse motivo, a parte da produção são produzidas mudas para novas plantações. Porque se eu for plantar por sementes, sem propagação vegetativa, eu não vou saber se aquela semente ela vai ter o genoma masculino ou feminino nela. Então, quando eu vou fazer mudas para uma nova lavoura, eu faço propagação vegetativa de uma planta mãe clone, é uma planta mãe que vai me servir clones femininos. Então, essa planta mãe ela tem que ser feminina para não perder espaço e também não ter fecundação indesejada. Então, plantas masculinas são usadas apenas em programas de melhoramento, onde que eu vou cruzar uma cultivar que produz mais óleo com uma cultivar que produz mais ácido, por exemplo, para eu ter uma nova cultivar mista. Mas nas plantações comerciais são apenas as femininas que são plantadas. Então, cada espiguinha dessas a gente chama de cones, ou chamamos mais tecnicamente de estróbilos, que ele lembra os estróbilos de uma gimnosperma, né, de um estróbilo de pinos. Olha como ele é parecido. Mas ele não é uma gimnosperma, tá? Ela é uma angiosperma. A lupulina é esse pozinho amarelo que está no cone. Aqui o cone está cortado. Esse eixo central chama-se raquis. Aqui eu tenho as brácteas e aqui pequenininhas bracteolas. Esse pozinho amarelo chamado lupulina, ele fica na intersecção das bracteolas com a raquis central. Quanto mais pó amarelo, quanto mais lupulina tem o lúpulo, maior valor comercial ele vai ter. Porque é essa glândula de lupulina que vai ter as substâncias ativas do lúpulo. No caso de uma planta fecundada, uma flor feminina fecundada, ela vai produzir uma sementinha que vai ficar alojada aqui na base da bracteola. Quando ela não é fecundada, ela não produz essa semente. Aqui a raquis, né, coitada. Aqui foto microscópica,
da lupulina, pozinho amarelo, olha, são glândulas. Notem aqui que ela tem óleo dentro dessas glândulas. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu estou extraindo óleo para estudar o óleo e, a partir do óleo, fazer as análises de cromatografia gasosa para ver quais componentes o lúpulo produzido, cultivado aqui no Brasil está produzindo. Então, aqui é a visão do microscópio. Então, eu já comentei que as substâncias ativas do lúpulo, eles estão naquilo que seria análogo ao fruto do lúpulo, mas eu não chamo de fruto, né? Eu chamo ele de estróbilo ou de cones, que lembrando que ele vai produzir a lupulina sem precisar ser fecundado. Então, aqui a gente tem as glândulas da lupulina. Essas glândulas de lupulina, que é essa substância amarela, eles vão ter aquilo que interessa para a cerveja. São os alfa e beta ácidos, que é 10 a 28% do peso seco do cone. Os alfa e beta ácidos, eles dão aquele sabor amargo para a cerveja. E vai ter também os óleos essenciais nessas glândulas, que é de 0,2 a 3%. O óleo essencial, ele dá o aroma e o sabor da cerveja. E aí, conforme o cultivar do lúpulo, ele vai produzir mais ou menos alfa e beta ácidos, mais ou menos óleo essencial e um diferente perfil de compostos dentro do óleo essencial. Não sei se alguém aqui do grupo faz cerveja em casa. Alguém faz? Podia se acusar ali no... Ou alguém é do projeto da cerveja, do professor Ricardo aí do campus. Se alguém tem alguma experiência em fabricar cerveja, eu peço para se acusar ali no chat. A gente não fabrica, mas consome. A Ana já trabalhou lá na Insana, né? Já. Então, conforme as cultivares, elas vão... Conforme o tipo de cerveja que eu vou fazer, eu vou escolher a cultivar conforme aquela cultivar do lúpulo vai fornecer de alfa e beta ácidos e o perfil do óleo essencial dela. Então, é isso que vai dar os diferentes tipos de cerveja, além também da diferente forma de processamento do malte. Mas dizem que o lúpulo, ele é a alma da cerveja. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se não existisse o lúpulo, a cerveja seria uma bebida muito doce, porque é o amargo do lúpulo que quebra aquele sabor adocicado lá do processo de fermentação da cerveja. Antes de existir o lúpulo, aliás, o lúpulo já existia há muito tempo, né? Antes do lúpulo ser descoberto como ingrediente da cerveja, lá na Europa eles utilizavam uma mistura de ervas chamada gruit. Nessa mistura de ervas via alecrim, sálvia, osmarim, um monte de outras plantas. Ainda hoje em dia existe uma cerveja da abadia lá na Europa que, em vez de utilizar lúpulo, eles usam esse gruit, o gruit misturado com o lúpulo. Mas o lúpulo hoje ele é amplamente dominante. Só a cerveja bem temática mesmo que vai usar o gruit. Agora, destrinchando, pessoal, o que tem na lupulina? Então, na lupulina nós temos as chamadas resinas. Nas resinas vão ter os alfa e beta ácidos. Lembra que eu comentei aqui com vocês? Os ácidos são de 10 a 28%. Os ácidos totais, né? Daí, se for dividir entre alfa e beta ácidos, os alfa ácidos de 5 a 13% e os beta de 3 a 8%. E os alfa-ácidos têm um perfil diferenciado também. Vai ter o humulone, cohumulone, adiumulone e análogos. E os beta-ácidos, lupulone, colupulone, adilupulone. E aí também, pessoal, conforme a cultivar do lúpulo, ele vai ter um diferente perfil de quantidade de alfa e de beta-ácidos. E dentro dos alfa e beta-ácidos vai ter quantidades diferentes de humulone, de cohumulone, de lupulone, de colupulone e assim vai. Isso que vai conferir características diferentes de sabor lá para a cerveja. E aqui nas resinas totais, tem um outro produto muito interessante que é o chamado xanto-humol, de 0,3 a 1,5%. Essa substância aqui, a única planta que é capaz de sintetizar ela é o lúpulo. E aqui o pessoal da farmácia, da enfermagem que está acompanhando, existem vários papers
bem recentes apontando o xantumol como uma substância potencial de combater o câncer. Inclusive, eu estou mandando parte das minhas amostras. O meu orientador lá, a Universidade Federal do Paraná, ela tem uma parceria com a Universidade de Compostela, lá na Espanha, com a Faculdade de Farmácia de lá. Nós estamos enviando as amostras aqui do Brasil para lá para quantificar a quantidade de xantumol que tem, para a gente gerar subsídio, né? Se o lúpulo produzido aqui no Brasil tem esse potencial para o uso farmacêutico, para o futuro desenvolvimento de medicamentos a partir dessa substância que é encontrada só no lúpulo. Então, imagine se desenvolve um medicamento promissor, né, para essa doença que é muito grave, tem muitos pesquisadores que vão atrás da cura dessa doença. Surgiu um medicamento assim, numa quantidade de princípio ativo que tenha um bom resultado, né? Então, isso pode dar uma potencialidade bem maior do que já é o lúpulo. E os óleos, pessoal? Olha a quantidade de compostos que o óleo essencial do lúpulo pode ter. Eles são divididos entre hidrocarbonetos, substâncias sulfúricas, substâncias oxigenadas, que devem ser subdivididas em álcools, aldeídos, ácidos, cetonas, epóxitos, éster e uma miscelânea de vários produtos. Então, bem mais do que 100 substâncias diferentes, só nos óleos do lúpulo elas podem ser encontradas. Aqui, vamos destacando aqui os hidrocarbonetos. Os que aparecem com maior frequência são os beta-mircenos, beta-farneseno, cariofileno, selinene, alfa e gama-cadineno também aparece com maior quantidade. Mas todos esses aqui, você vai fazer um perfil cromatografia gasosa, eles vão ser encontrados. Aqui nós temos os beta-mircenos são monoterpenos, e os beta-farneseno, cariofileno, selineno e cadineno são sesquiterpenos. Os compostos oxigenados, os alcoóis, aldeídos, ácidos, quetonas e epóxitos, eu grifei aqui o linalol e o geraniol. O linalol, ele dá aquele aroma cítrico na cerveja. Quando você for tomar uma cerveja que você sente marcado aquele aroma cítrico, o flavor, né, o aroma e o sabor cítrico, é porque ele tem linalol. O geraniol também, ele é bem aromático. Aí nós temos os ésteres, os compostos oxigenados, perdão, já foi. Perdão, estava no certo. Dentro dos compostos oxigenados, temos os ésteres também e a miscelânea de vários outros compostos. Então, olha a potencialidade de uso farmacêutico, cosmético e medicinal que o lúpulo tem pela quantidade de princípios ativos aqui que ele consegue produzir. Aí, por último, aqui, as substâncias sulfúricas, né, que contém enxofre, do óleo. Aí, pessoal, eu peguei os principais compostos do lúpulo relacionados à cerveja. Então, nós temos o mirceno, ele confere um pouco de amargor, aromático, ele tem um fraco sabor de lúpulo. Porém, o mirceno ele é facilmente volatilizado na fervura do mosto da cerveja. Então, geralmente o pessoal, para o mirceno liberar o flavor na cerveja, é importante colocar uma quantidade de lúpulo no final da fervura para ele volatilizar menos. O linalol, sabor de lúpulo, floral, cítrico e frutado. Geranol, floral, rosas e cítrico. Cariofileno, suave, leve impressão de sabor. Farneseno, amargor desagradável, então esse aqui não é muito desejável. E o muleno, flavor adocicado e paladar cheio. O lúpulo, então, além dos óleos, dos ácidos, a gente tem os polifenóis. É aqui que vai entrar alguns produtos de interesse fitoterápico. Tem os flavonoides,
o Chantumol, que eu já comentei, daí tem o 8 barra ou 6 barra prenilnaringenin, que está relacionado ao controle de distúrbios, principalmente da menopausa feminina, que eles têm pesquisas, vários papers de universidades de farmácia estão pesquisando esse princípio ativo que está presente no lúpulo. E aí todo esse perfil aqui, ele vai dar o conjunto de aromas e sabores que o lúpulo vai conferir para a cerveja. Então, quem for comprar lúpulo para fabricar cerveja, vai encontrar o mapa em forma de radar desse tipo aqui, mostrando que aquele tipo de lúpulo, conforme o perfil de alfa e beta ácidos e o perfil de óleos essenciais que ele vai ter uma escala de sabor floral, mentolado, chá, fruta verde, cítrico, verde, vegetal, caramelado, amadeirado, picante, herbal e fruta vermelha ou fruta doce, que dá o perfil do lúpulo, que vai conferir, então, as características de cada cerveja que foi sendo feita. Então, os principais usos e aplicações, dado esse conjunto de características do lúpulo, o aroma na cerveja, oriundo de óleos e polifenóis, o amargor de ácidos e polifenóis, ele também é conservante na cerveja pelas propriedades antibactericidas e ele contribui com a estabilidade da espuma da cerveja. Fica aquela espuma com as bolhas pequenas e uma espuma mais compacta. É o lúpulo que proporciona essa condição à cerveja. Da potencialidade do uso medicinal. Então, são os polifenóis, propriedades antioxidantes, anti-inflamatória e alergias, os prenilflavonoides, como a 8 e a 6 também prenilnaringerina, distúrbios endócrinos em mulheres. Essa prenilnaringerina, eu também estou detalhando o quanto que é produzido o lúpulo aqui no Brasil, também na parceria lá com a Universidade de Santiago da Compostela. Os óleos e resinas, os mono e sesquiterpenos que eu citei antes, têm propriedades sedativas. Então, o chá do lúpulo é um sedativo. Ele vai atuar nos receptores de um hormônio que induz ao sono da pessoa quando é apagada a luz. Tem um hormônio que, se eu não me engano, é serotonina ou melatonina, um desses dois. Agora não me fugiu o nome. E aí o pessoal ele é indicado tomar chá junto com o chá de valeriana, que ele induz um outro hormônio lá que o organismo sintetiza quando a pessoa está cansada e ela precisa dormir. Então, a mistura desses dois é utilizado como sonífero. Alfa-ácido amarílico, doenças metabólicas. Alfa-ácidos isomerados, controle da obesidade. E os flavonoides, o xantumol, citei anteriormente, danos oxidativos do DNA e o câncer. Aqui, se for procurar, pessoal, entrar nessas bases de pesquisa, o Server, Cielo, e digitar como palavra-chave aí o xantumol, o pessoal da saúde aí, 8-prenilnaringerina, vai aparecer bastante estudo aí na área farmacêutica relacionando esses componentes do lúpulo. A parte da composição do lúpulo eu concluí, pessoal. O próximo item eu vou entrar na parte da ecofisiologia. Alguém teria alguma pergunta para fazer? Só um comentário, que se eu não me engano, eu tinha visto uma vez um trabalho que estavam usando o lúpulo por causa da ação antibiótica, né, para tratamento de H. pylori do estômago, Tratamento de problemas quê? de estômago, da H. pylori, aquela bactéria Tá. que causa problemas estomacais, né? Uhum. Olha, eu vou falar por experiência que quando a gente está pesquisando o lúpulo, a gente acaba manipulando bastante o lúpulo, né? E como é pesquisa, a colheita, a gente faz ela na mão, né? Você tem que cortar o pé lá da lavoura, daí você vai para uma sala lá,
você retira com a mão cone por cone, sem contar eles, pesar, né? Aquela lupulina ela vai ficando na mão da gente, termina o dia saca a mão amarelada. E o que eu percebi, assim, quando você trabalha com lúpulo o dia inteiro, chega às 6:30, 7 da tarde, tu só quer ir para a cama, de tanto sono que dá. Só de você ficar inalando. Então, esse efeito sonífero aí eu senti na pele, não é fácil. E conversando, né, com o pessoal lá que ajudava a trabalhar, assim, no outro dia, todos relatavam a mesma situação. Talvez se tiver o óleo essencial, colocar em um aromatizador ultrassônico de noite para dormir, deve ser uma beleza, né? Sim. E o chá do lúpulo, assim, ele não tem um sabor muito agradável, né? Até por conta dos alfácidos, né? Que eles são bem amargos. Então, ele é um chá bem amargo, assim, mas você tomar o chazinho dele. Mas, enfim, pessoal, esses potenciais que eu falo é no sentido da indústria farmacêutica pegar, né? Isolar os princípios ativos e trabalhar em conjunto, desenvolver, potencializar, né, e chegar no nível de concentração, né, que chegue para o paciente, para o consumidor final, e após as devidas pesquisas, né, isso que eu estou falando, né, eu não sou da área de saúde, estou falando das potencialidades, né, que a gente viu nos trabalhos e nos relatos que a gente tem lá com a parceria lá com a Universidade de Santiago de Compostela. Falando agora da ecofisiologia, esse mapa aqui, pessoal, tem as áreas produtoras de lúpulo no mundo. Então, essa faixa verde aqui, ó, entre 35 e 55 graus, norte, latitude norte, né? Aqui a linha do Equador, aqui nos Estados Unidos. Eu tinha aquela hora, para exemplificar, mostrei as áreas produtoras dos Estados Unidos, a Europa e as regiões da China que são produzidas. No Japão é produzido um pouco também. Na América do Sul, aqui é na parte sul da Argentina, próxima à Patagônia, que são as latitudes maiores que 35 graus. Sul da África do Sul, sul da Austrália e Nova Zelândia são as áreas produtoras de lúpulo. Aqui, pessoal, a escala do mapa não ajudou. Eu marquei com um pontinho vermelho, aqui fica mais fácil vocês verem, é mais ou menos onde que a gente está localizado. A gente ainda está acima da teórica região latitude limítrofe para conseguir produzir o lúpulo, mas não estamos muito distantes. Então, o que a literatura pesquisada indica? 35 a 55 graus de latitude, 800 metros de altitude, né? Por exemplo, Palmas contempla. Falta o período mínimo de 14 horas de luz, né? Que no auge do verão a gente é próximo disso. A temperatura base dele é 5 graus, sendo que abaixo de 8 graus ele já diminui o desenvolvimento, e abaixo de 5 ele cessa, e acima de 35 graus ele também cessa o desenvolvimento. Inclusive, antes do início da implantação dos primeiros cultivos de lúpulo aqui no Brasil, né, como comentei, está em fase bem inicial, algumas experiências menores. Eu não cheguei a ver essa área, mas eu ouvi falar que na região de Lages, Santa Catarina, a Ambev está instalando uma área grande de lúpulo ali. Mas se dizia tinha-se uma ideia mítica, né, tácita, que abaixo de 35 graus de latitude era impossível do lúpulo florescer. Mas as pesquisas recentes realizadas aqui no Brasil, a experiência dos produtores, têm mostrado que ele tem florescido. Só que, lógico, ainda não foi possível atingir a produtividade dos países em latitudes acima de 35 graus, pelos motivos que eu vou expor na sequência. Aqui, ó, pessoal, aqui eu adaptei para o hemisfério sul um gráfico aqui que mostra a questão da incidência da radiação solar em relação à latitude. O pessoal da agronomia aqui, né, já aprendeu em várias disciplinas que a fotossíntese ela gera açúcares, né, e cadeias de carbono para a planta, o processo da fotossíntese. Para a planta se desenvolver, então, ela precisa da luz solar. A luz solar nada mais é que um fornecimento de energia, né, vindo a partir da radiação solar.
A partir dessa energia, a planta captura o CO2 do ar e no processo de fotossíntese ela transforma em outras cadeias de carbono que vão gerar os açúcares, por exemplo, os aminoácidos e as proteínas que compõem a planta. Então, nessa lógica, né, quanto maior radiação solar incidente, mais energia chega para a planta e mais fotossíntese, né? Então, quanto mais fotossíntese, mais energia, mais a planta cresce. Aí eu vou perguntar para vocês responderem no chat. Em qual latitude eu vou ter maior radiação solar? Olha, presta atenção na pergunta. Em qual latitude eu vou ter maior incidência de radiação solar ao longo do ano? Nas latitudes mais próximas de zero, mais próximas da linha do Equador, ou nas latitudes mais distantes? Pode pensar um pouco, daí responde no chat. Quando que eu vou ter maior incidência de radiação solar ao longo do ano? Nas menores latitudes ou nas maiores latitudes? A Ana Paula respondeu que ao longo do ano as menores. Sim, pessoal, ao longo do ano as menores. Porque da inclinação solar média do Sol, ela vai ser menor ao longo do ano. Tu pega aqui, ó, vou pegar aqui a latitude zero, olha esse traço aqui. A média do ano é em torno de 37 megajoules por metro quadrado. Só que, para produzir lúpulo, não interessa essa latitude distribuída ao longo do ano. Não interessa essa radiação distribuída ao longo do ano. Eu preciso de maior radiação distribuída no período que o lúpulo está vegetando. E qual que é o período que o lúpulo vegeta, que eu comentei antes? Vamos interagindo ali, pessoal. O lúpulo vegeta, a resposta está no quadro ali. Cri, cri. Os agrônomos aí, vamos lá, pessoal. Eu vou dar um chute. Ele vegeta no verão, né? Que é onde tem temperatura mais alta, e enfim, daí ele tem o seu processo vegetativo no verão. Então é nesse momento que ele precisa de mais radiação solar. Isso. Aí por isso, talvez que em maiores latitudes ele se desenvolve mais do que em menores latitudes. Não sei se eu tô certo. Isso, ó, o lúpulo, pessoal, eu marquei em verde aqui os meses, ó. Julho, agosto, setembro, até vai. Ele começa a sair do solo, os rizomas que acumulou açúcar, acumulou metabólitos lá a partir das últimas folhas que o lúpulo teve lá no outono. Então, os açúcares que estavam nas folhas, antes dele entrar em senescência, vai para a raiz, ele acumula no inverno. Passou o período do inverno, em setembro ele começa a brotar, ele começa a vegetar. Até aí, a reserva para fazer composto de carbono dele vem dos açúcares que estavam na raiz. A partir que ele solta folhas, ele começa a capturar o carbono do dióxido de carbono, do CO2 que vem da atmosfera, e pela fotossíntese transforma em cadeias mais complexas, que vão gerar açúcares, aminoácidos, enzimas, né, e proteínas. Só que aí ele vai precisar de sol. Então, quanto mais horas de sol eu tenho no período que a planta está vegetando, melhor. E aí, o que acontece, pessoal? Quanto maior a latitude, quanto maior a latitude, ou seja, mais distante da linha do Equador, vai diminuir a minha média de radiação anual. Só que ela vai ser concentrada justamente no período que ela está vegetando, porque dela segue essa curva aqui. Então, olha aqui, ó, pessoal. Você pega aqui, ó, aqui está 0, 40 e 80 graus. 80 graus é muito drástico, está lá perto dos polos. Vamos pegar o exemplo aqui de 40. Olha aqui. Essa linha amarela é o solstício de verão, né? Quando começa o verão. A linha aqui no verde é quando a planta está vegetando. Olha só o quanto de radiação é acumulada nesse período. E ó, a radiação dessa linha para cá só que é desperdiçada. Então, quanto maior for, mais distante a gente tiver
dos trópicos, da linha do Equador, perdão, quanto mais distantes, maior potencialidade a gente tem para produzir principalmente as culturas de verão, que vão ter o dia mais longo e vai ter uma radiação maior. Então, a gente tem uma potencialidade produtiva aqui na latitude 20, aqui está no 20, 23 por aí, do que o pessoal lá da latitude 35. Vai ter uma potencialidade menor, mas não é impossível de produzir. E a planta também, do lúpulo, ela é sensível ao fotoperíodo. Essa questão do dia ficar mais longo, mais curto, eles desencadeiam os processos hormonais nas plantas que vão fazer ela ora entrar em dormência, ou ora sair da dormência, ou florescer. Então, dias mais curtos indicam maturidade. O que faz o lúpulo florescer? Então, vamos raciocinar comigo. A planta ela vai brotar próximo ao equinócio de setembro, né? Próximo ao início da primavera, aonde os dias, na primavera, os dias eles estão aumentando, né? Desde o inverno, né? Os dias eles estão aumentando a quantidade de horas de luz por dia. Até que elas o ano atinge o máximo de horas por dia, quando começa o verão, dia 20, 21 de dezembro, por aí. Após o solstício, que é 21 de dezembro, os dias começam a diminuir. Quando os dias começam a diminuir, a planta dá um clique e aí ela começa, aí os hormônios que são relacionados ao florescimento começam a ser sintetizados. E o lúpulo, ele consegue florescer numa conjunção. E quando o dia começa a encurtar, mas ele tem que ter um número mínimo de nós aqui no ramo principal. Então, isso significa o quê? Não adianta eu plantar o dia 1º de dezembro, querendo que ele floresça dia 20 de dezembro, dia 23 de dezembro. Que vai chegar no dia 23 de dezembro, do dia 1º ao dia 23, não deu tempo de dar o número de nó suficiente para ele florescer. Então, por isso que eu tenho que fazer o plantio quanto antes, para ele atingir a maturidade fisiológica, para quando chegar no fotoperíodo adequado, ele conseguir florescer. E esse número de nós ele vai ser variável conforme a cultivar. Tem cultivar que com 15 nós ele já está apto a florescer quando atingir o fotoperíodo. Tem cultivar que ele precisa de 26 nós. Então, esse cuidado precisa ter. Então, os dias mais longos, enquanto a planta está crescendo, os dias mais longos sinalizam o crescimento vegetativo. Então, enquanto os dias estão aumentando a duração de luz, ou seja, diminuindo as horas de escuro à noite, a planta está fazendo crescimento vegetativo. Atingiu o solstício, começa a cair o número de horas de luz por dia e aumentar o número de horas de escuro da noite, ela começa a florescer, mas desde que tenha atingido o número de nós suficiente. O calor também ele é necessário para o bom crescimento vegetativo e também para a quebra de dormência. Lembra que eu falei, né? No inverno, eu faço a colheita lá no outono, eu corto essa parte vegetativa, ela já acumulou os compostos que estão na parte verde da planta. Olha só essas flores amarelas. O que significa isso, pessoal? Os açúcares e todas as cadeias de carbono que estão aqui, significa que elas desceram para as raízes, para ela se preparar para a dormência, para ela ter energia, para quando vir um período de calor, ela poder brotar e reiniciar o ciclo. Lá na Europa, por exemplo, Estados Unidos, China, nas elevadas latitudes, quando o lúpulo é cortado, o que acontece? Lá é um frio intenso que cobre com vários centímetros de neve. Então, durante o inverno, não vai acontecer dela rebrotar. Aqui no Brasil, a gente tem um problema. Qual que é o problema que pode acontecer aqui? Aqui a gente tem as chamadas veranicas, mesmo aqui em Palmas, que é uma região fria. Às vezes, chega no mês de final de maio, mês de junho, mesmo em julho, dá uns 3, 4 dias de calor. E aí, quando cada cultivar atinge a temperatura X, ela acaba brotando. Só que uma brotação que não vai para frente. Vamos supor que deu um veranícola em junho. Eu tinha cortado, ela brotou de volta. E aí ficou 10 dias sugando energia da raiz, e aí deu uma geada, que a geada mata a parte aérea.
deu uma geada, matou a parte aérea. Toda aquela energia que saiu daquela reserva foi desperdiçada. Isso vai repercutir lá no verão, quando houver a rebrota definitiva, em menos energia na raiz, então a planta vai ter menos energia para ela reiniciar o ciclo do que no local que ela brota só uma vez. Ok, pessoal? Na radiação solar, eu já comentei no slide anterior, né, que o dia mais longo vai ter maior incidência de energia solar. Aqui, então, por exemplo, no ápice da incidência de energia solar, aqui a gente vai ter 13,5, 14 horas. Lá nas maiores latitudes, a gente vai ter 15 ou 16 horas. Alguma pergunta, pessoal, dessa partezinha do fotoperíodo? Essa parte, às vezes, é um pouco mais complicada. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntar agora. Qual que é o mínimo de nós que tem que ter mesmo que ela floresce? É 15? Tem cultivar que é 14, 15, tem cultivar que é 20, 21, tem cultivar que é 26. Aí a literatura se encontra, né? Eu acabei não colocando aqui, senão vai ficar muito detalhada a apresentação, mas você consegue achar estudos ali que tem uma tabelinha do número de nós conforme a cultivar. É fácil conseguir. Mas varia isso, de 14 a 26, 27, por aí, conforme a cultivar. Então, a temperatura base dela é 5 graus, ou seja, menos que 5 graus ela não floresce. Ela não floresce, ela cessa a fisiologia dela. É como se aqueles momentos, aquelas horas do dia que tiver menos que 5 graus, é como se não tivesse existido para ela em termos de desenvolvimento. Ela precisa ter de 1.700 a 2.000 graus Celsius de temperatura acumulada acima desses 5 graus, 1.100 a 1.300 horas efetivas de radiação solar. Ela requer pouca chuva, 380 a 440 milímetros, mas é fundamental, principalmente na fase de desenvolvimento dos ramos laterais e desenvolvimento das inflorescências. Ela é uma planta de metabolismo C3, ou seja, a primeira substância estável, cadeia de carbono estável, ela é de 3 carbonos. Índice da área foliar 1,9, é um índice da área foliar baixo, até por conta da estrutura dela, né, que ela fica na espaldeira e o espaçamento permite uma insolação boa. Essa parte da brotação, próximo equinócio de primavera, eu já detalhei bastante, e a colheita próximo equinócio de outono. Então, que ela fecha o ciclo dela. Aqui é a fenologia, então, os diferentes ciclos. Essa figura está em inglês, eu retirei de um artigo, mas procurei adaptar aqui. Então, aqui a dormência, início de setembro. A brotação, meados de setembro, início de outubro. Formação de folhas. Aqui é o recomendado essas primeiras folhas que formar, para você ter plantas uniformes, é você fazer uma poda geral dela. Crescimento vegetal é onde você começa a enrolar ela nas tordas de tutoramento, meados de novembro. Em dezembro, início da formação dos ramos laterais, que é onde vão ser formados as inflorescências. Final de dezembro, início de janeiro, começam a ser formadas as inflorescências, né, após atingir concomitantemente, né, diminuir o comprimento dos dias e também ter o número mínimo de nós conforme a cultivar. Florescimento no mês de janeiro, formação de cones, início de fevereiro, maturidade dos cones, final de fevereiro, início de março, e meados de março em diante, senescência. Lá em Guarapava, no meu experimento, todos 3 anos já de experimento, a colheita se realizou a partir do dia 10 de março, por aí. Essa senescência aqui, se a planta fosse deixada no campo para morrer, né? Mas no cultivo comercial, a planta inteira é cortada aqui, né? E aqui, como a gente colhe ela início de março, às vezes é uns dias quentes, aqui ela acaba brotando de novo. Então, aqui o ideal é ficar podando
Mas cada brota que tem, para a gente é prejuízo. Ela vai sempre retirando aquela poupancinha, né? Os nutrientes que ela retira, que foi das folhas, os assimilados que foram das folhas para as raízes, acaba sendo desperdiçado, né? Então, agora eu vou detalhar, pessoal, cada uma dessas fases aqui da fenologia. A dormência, início de outono, né, em locais de estação definida. Ah, que interessante, pessoal. É importante eu comentar, antes do lúpulo ser cultivado aqui nessas regiões subtropicais e tropicais do Brasil, tinha um mito que aquela dormência de inverno ela era condição sine qua non para a planta florescer de novo. Iguais esses ciclos de plantas de clima temperado que a gente tem, né? Você pega a maçã, o pêssego, né? A uva, ela passa um período que ela fica sem nada da parte vegetativa, né? Passa o período de frio e também tem a quebra de dormência artificial, né? Por uso de reguladores vegetais, mas naturalmente ela precisa desse período de frio. Você achava que o lúpulo era a mesma coisa. E aí, com a implantação teimosa, né, alguns agricultores trouxeram para essas regiões tropicais e subtropicais. Você percebeu, lembra no mapa que eu marquei Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo? Lá o pessoal tem feito mais que uma safra por ano, porque ela não tem entrado, logicamente, ela não tem inverno, frio, ela não entrou em dormência, e ela voltou a produzir, eles viram no que dá, ela voltou a produzir cones. Efeito de longo prazo na questão da diminuição da vida útil da planta não se conhece. Mas, a partir disso, um pesquisador resolveu pesquisar e realmente se comprovou que aquilo que vários livros consagrados de lúpulo diziam que era a exigência da dormência, se provou não ser necessária. Só que, por outro lado, eu vou ter uma demanda maior de adubação, de reposição, principalmente no início, né? Porque eu vou ter um ponto de partida da brotação a partir de uma vegetação, de um sistema radicular mais fraco. Então, o que acontece aqui? Agora, então, eu vou falar de locais de estação definida, que é o nosso caso aqui, principalmente da Europa, Estados Unidos e centros de origem. Os açúcares e nutrientes são direcionados da parte aérea para as raízes. As raízes finas, que são as mais superficiais, elas vão morrer por causa do frio. E aí, nesse período de inverno, essas raízes menores que fazem a absorção de novos nutrientes, elas não vão estar funcionando. Aí as raízes de armazenamento, elas engrossam e acumulam amido, né? Oriundo das cadeias de carbono que vieram da parte aérea. E aí, os rizomas, que são caules modificados subterrâneos, eles vão se desenvolver, e é esses rizomas que vão dar origem à brotação da planta, da mesma planta, né? Quando começa a esquentar lá na primavera. A brotação é sinalizada pelo aumento da duração do dia e também das temperaturas. Aí não é um conjunto, é um ou outro. Próximo ao início da primavera. E aí as substâncias de reserva que estão nas raízes, no primeiro momento, elas vão ser utilizadas, que estão naquelas raízes grossas, lembra que eu comentei, né? Então, no primeiro momento, elas vão ser utilizadas para formar raízes mais finas. Essas raízes mais finas vão em busca de águas e nutrientes. E aí os novos brotos vão emergir a partir daquela poupança de reservas que está ali. E aí, quando ela começa, daí vai ter um ponto que a formação das novas folhas vai ser deficitária, né? Ela vai começar a produzir fotossíntese, mas ainda não produz cadeias de carbono suficiente para se manter. Então, nesse período, ela vai tirando lá da reserva que está na raiz, vai formando novas raízes, até que ela fica autossuficiente, né? Quando adquire determinada área foliar, ela fica autossuficiente e começa a ter o crescimento vertical e formar novos ramos. A outra etapa, o crescimento vegetativo, é o vertical, e aí eu vou fazendo o trato cultural, os tutoramentos conforme a ecofisiologia da planta. Eu vou escolher 2 a 3 ramos principais por planta,
e 2 a 3 ramos principais por corda e 2 cordas por planta. Então, cada planta coloco 2 cordas e cada corda 2 a 3 ramos eu vou selecionar para ela ir subindo. E o crescimento vegetativo também é lateral, com a formação dos ramos secundários que vem a partir dos 14 a 26 nós que eu comentei anteriormente. Aqui o crescimento vertical. Aqui o meristema apical ele vai subindo. Quando ele atinge um máximo, as auxinas e citocininas, que são os hormônios vegetais relacionados ao crescimento, elas começam a ser direcionadas para as gemas laterais e começam a ser produzidos os ramos secundários. Aqui. E aí os ramos secundários, eles vão produzir aos pares as folhas. E as inflorescências, que vão produzir os cones, vão sair na intersecção das folhas. Então, quanto menor a distância entre nós, mais nós. Quanto mais nós, mais ramos secundários. Quanto mais ramos secundários, mais folhas. Quanto mais folhas, mais inflorescências. Quanto mais inflorescências, mais cones. Aqui é importante também o comprimento desses ramos secundários, né? Quanto mais longos eles forem, mais pares de folhas eu vou ter, mais produtiva vai ser a planta. Então, daí na sequência do desenvolvimento reprodutivo, passado o desenvolvimento vegetativo, vem o reprodutivo. As inflorescências formadas na intersecção das folhas em pares com os ramos secundários, a partir da diminuição do comprimento do dia, né, no solstício de verão. Crescimento vegetativo, quando começa a cair o número de horas de luz por dia, o crescimento vegetativo cessa, os metabólitos são direcionados para a produção de cones. Então, os hormônios vegetais são direcionados para as gemas localizadas na intersecção das folhas, onde que saem as inflorescências. E a partir daí, é tão intensa esse circuito da relação fonte-dreno de metabólitos, que os cones maduros podem representar até 50% do peso da biomassa acima do solo. Aqui é um resumo das fases reprodutivas. Aqui é na fase de flor. Aí ela vai se desenvolvendo, né, até virar o cone. Então, quais são os componentes de rendimento, né? O que uma planta precisa ter para produzir mais? Alongamento dos ramos laterais. Eu vou ter mais gemas aqui para produzir as inflorescências. Para cada inflorescência, quanto maior o número de cones ou de flores por caixa, mais cones eu vou ter. A distância entre nó, né? Quanto menor for, maior eu vou ter. E quanto mais pesado for os cones, né, maior o peso total por planta. Então, esses são os componentes do rendimento que a pesquisa precisa buscar. Quem quiser acompanhar, pessoal, esse Max Rafael aqui, ó, ele é um europeu que mora no Brasil, ele é um dos pioneiros da produção de lúpulo aqui no Brasil. Ele tem um canal no YouTube, ele fala de lúpulo, muito bom. Quem gostar da área, quiser saber mais, eu recomendo muito vocês assistirem. Ele tem uma vivência prática muito grande, é bem didático, né? Ele consegue lidar bem com as câmeras, ele tem o português, sotaque europeu bem forte, mas ele consegue se expressar muito bem. Essa parte da ecofisiologia, pessoal, eu terminei. Eu vou começar a falar um pouco sobre as cultivares. Alguma pergunta? Das cultivares? Então, vou seguir adiante então, pessoal. Qualquer momento, se vocês lembrarem de alguma pergunta, não precisa esperar as pausas, tá? Vocês podem colocar a pergunta aqui no chat. Eu vou acompanhando. Às vezes eu me distraio aqui, eu pedi para a Ana me avisar, né? Qualquer coisa, vocês podem colocar ali. Professor, sobre a colheita em si, em grande quantidade, digamos assim, é tudo feito à mão ou tem alguma máquina assim? Pode ser feito à mão,
nas áreas pequenas e pode ser feita à máquina. Viu, Marcos? Mais para frente, eu tenho um capítulo sobre colheita, inclusive eu tenho fotografias da colheita. Aí eu vou deixar para detalhar lá, então, que daí eu vou mostrando, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Aqui, pessoal, cultivares tem muitos, assim, inclusive tem livros de cultivares. Aqui eu selecionei os que são mais falados, os mais comentados. E, a rigor, os principais cultivares ou vêm do Reino Unido, ou dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou da República Tcheca. Estados Unidos, Reino Unido, eu tenho Challenger, Phoenix, Fuggle, Admiral. Estados Unidos, Cascade, Centennial, Columbus, Chinook. Chinook é o cultivar que eu estou utilizando no meu experimento lá em Guarapuava. E Nugget. Alemanha, Hallertau. Aqui está errado, não é Magnum. É Hallertau, Magnum. Hallertau, pessoal, é uma região da Alemanha que tem uma cadeia produtiva do lúpulo super desenvolvida. Aqui essa fotografia da região da Hallertau. Então lá tem muitos produtores de lúpulo lá. Daí tem uma cultivar de lúpulo aqui que é chamada de Hallertau, que é homenagem a lá. E República Tcheca, o Saaz. Aqui eu não me preocupei em detalhar aqui os cultivares, que na sequência... Aqui tem um resumo, pessoal. Logicamente, eu não vou ler todos esses valores que eu coloquei aqui para vocês, mas achei importante colocar para a gente dar uma olhada geral, para vocês verem a diversidade e como que se classificam as cultivares. Então, eles são classificados entre lúpulos de amargor, lúpulos de aroma e dupla aptidão. Então, os lúpulos de amargor são os que predominam os alfa-ácidos. Olha aqui o Admiro, ó. 13,5 a 16,2 de alfa-ácido. Ó, já o Fuggle, que é um lúpulo de aroma, 3 a 6%. E o lúpulo de aptidão, ó, de dupla aptidão é meio termo. Então, aqui no lúpulo de aroma, é aqueles cultivares que eu vou utilizar na receita da cerveja, eu vou utilizar ele visando dar aroma e sabor da cerveja, não está pensando no sabor amargo, né? Um sabor cítrico, um sabor frutado, né? Pego um lúpulo de aroma. Quando eu quero dar amargor para a cerveja, então eu pego um lúpulo de amargor que tenha mais alfa e beta ácidos, que são os que dão amargor. Olha aqui, 13, 16, 14,5. Ó, aqui vai variar 6, 7, 5,5, 4,5 máximo, e a dupla aptidão é o meio caminho. E aí, conforme o tipo da cerveja, eu vou ter o tipo do lúpulo. Vai ter cerveja que é mais amarga, cerveja que é mais aromática. Aí os cervejeiros, eles acabam fazendo as misturas, os blends do lúpulo, conforme a cerveja que eles conseguem chegar. E aí vai do conhecimento de cada cervejeiro, de cada característica do lúpulo que ele deseja transferir para a cerveja. A quantidade de óleo aqui, pessoal, ela não é tão importante, tá? Para definir que tipo de aroma que vai no lúpulo, mas sim quais componentes, aquela lista enorme que eu mostrei lá atrás, cada cultivar de lúpulo vai ter na sua composição. E aqui, pessoal, esse percentual de ácido e óleo é muito importante o pós-colheita, tá? Para não haver perdas. Aí, na sequência, eu vou comentar ali com vocês. Aqui a propagação, ela é feita de várias formas. Ela pode ser por estaca. Eu posso pegar um ramo secundário lá, vou cortando aqui, aqui, aqui. Cada corte aqui é uma estaca. Eu posso dar corto com a tesoura de poda aqui para não ficar muita folha, e posso colocar no substrato aqui com bastante água. Ele vai enraizar aqui na borda da estaca e eu vou ter uma muda nova. Aqui eu já estou fazendo direto no tubete. Aqui é na fazenda lá da UFPR. Coloquei direto no tubete. E aí foi para uma casa de vegetação com irrigação por aspersão. Aqui a gente fez umas experiências, em vez de colocar na irrigação por aspersão, a gente colocou no sistema floating, em bandeja com água flutuando, também deu muito certo. Aqui uma experiência mais recente, sem solo. E pegou água, furou o isopor, colocou as estaquinhas, né, do jeito que eu mostrei acima.
Aqui, ó, 10 dias de enraizamento. Olha quanta raiz. Aí aqui a gente pega, passa para a gente pode passar para um vaso com substrato, deixa ele fortalecer a raiz, aí já pode ir para o campo. Isso aqui é por estaca. Detalhe, pessoal, aí tu não precisou colocar nem ácido indolacético, nem auxina, nem citocimina, ácido indolacético, ácido indolbutírico, nada. Apenas as estacas da própria planta. Aqui ela pode ser feita por rizomas também. Ó. Aqui um rizoma escavado próximo da cultura, lá no mês de setembro. Eu corto ele aqui, ó, cada pontinho desses aqui posso cortar e transformar numa muda, olha só. E também, pessoal, o que está avançando muito, grande parte das pesquisas para a produção de mudas atuais, elas estão relacionadas à micropropagação, que é a produção in vitro. Por que o pessoal está partindo para esse caminho? Na verdade, ó, pessoal, nesse método aqui, ó, qual que é o complicador, pessoal? Aqui, ó, eu vou ter material vegetativo para produzir as estacas quando? Lá em fevereiro, março. E eu preciso da muda pronta. Para levar para o campo no mês de setembro. E aí o que acontece? Região fria. Eu faço a muda aqui no final da safra, essa muda vai para uma estufa e vem aquele super frio lá e acaba perdendo muita muda, sabe? Então esse é um problema que tem acontecido. Um outro problema, essas mudas por estaquia, se eu tenho vírus na minha planta mãe, eu vou estar fazendo mudas contaminadas com vírus, eu vou estar levando uma muda doente para a planta. Então o pessoal está fazendo muita propagação in vitro, aí consegue, através do meristema apical, né, cultura de calos, com um balanço de auxinas e citocininas, conseguir fazer mudas livres de vírus em laboratório. E o pessoal tem vários pesquisadores desenvolvendo linhas de pesquisa de criopreservação, que é você conseguir preservar esses calos já viáveis no inverno, ou mesmo congelados, e aí na hora que eu quero levar no campo, que eu transfiro ele para os vasos, né? Eu termino a brotação no meio do cultura, transfiro para os vasos, aí levo para o campo. Então essa aqui é a tendência futura. Na verdade, não só do lúpulo, culturas que eu vou fazer propagação vegetativa, né? Se eu quiser ter uma planta com garantia de que seja livre de vírus, a micropropagação é o caminho. No campo, na hora de implantar, eu preciso prestar atenção na direção do plantio, né? Aqui no hemisfério sul, então, como nós estamos, o próprio nome diz, nós estamos ao sul da linha do Equador. Então, o Sol, ao longo do ano, ele vai estar correndo sempre, em relação ao observador, o Sol ele vai estar correndo sempre ao norte do observador. Então, ele vai nascer no leste, se põe no oeste, ele corre, e daí os raios solares vão vir de lá para cá. Então, é importante eu plantar na direção norte, para os raios solares percorrer as fileiras do lúpulo. Porque se eu planto na outra posição, olha que cortina cerrada que o lúpulo faz. Aí o que vai acontecer? A primeira fileira, ela vai acabar sombreando as demais. Os solos, ele tem um perfil diversificado, desde solo de textura média, areno-argiloso, pH entre 6 a 6,5, saturação de bases acima de 70%. Eu mostrei o desenho das raízes antes, então é bom um solo com boa profundidade. Ele vai em busca de água e nutrientes em profundidade. Uma boa capacidade de drenagem. Solo que não tem boa drenagem acaba apodrecendo as raízes. E bons teores de matéria orgânica. Em relação à fertilidade do solo, eu vou fazer um parênteses primeiro. O que acontece no lúpulo? Ele é uma cultura nova, né? Por ser uma cultura nova, não tem nenhum manual de adubação aqui no Brasil
que tem aquela tabela das necessidades de aplicação de adubo conforme a cultura. Por exemplo, você vai fazer um cálculo de adubação para soja. Você olha lá, você vai lá, faz análise de solo, vê se o teor de fósforo e potássio está alto, médio e baixo. Conforme está alto, médio e baixo, tu vai lá na tabela, vai ter a quantidade que eu vou aplicar, eu faço o cálculo conforme o formulado que eu vou usar e eu aplico. O lúpulo, como é uma cultura nova, ele não consta ainda nos manuais de adubação. E o que está se fazendo aqui no Brasil nesse primeiro momento? O produtor, ele acaba vendo o que o pessoal de fora do Brasil fala e faz uma adaptação, só que as condições de solo lá de fora e também a condição de extração dos nutrientes nas análises do laboratório são diferentes, então os parâmetros não são os mesmos. Então, esse é uma das hipóteses que eu estou testando lá na minha tese de doutorado. Eu estou estudando o comportamento do nitrogênio para desenvolver uma recomendação aqui para a região sul do Brasil. Aí esses valores que eu estou colocando aqui são valores baseados no que é feito lá na Europa, da quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio, boro, zinco e enxofre, considerando valores de fertilidade do solo, né? Que daí, conforme for baixo, médio e alto, nitrogênio vai variar de 150 a 220, fósforo 50 a 60, potássio 90 a 170. Boro, zinco e enxofre também são importantes. Aqui, pessoal, eu tirei um print, para vocês terem uma ideia das recomendações que são lá fora. Aqui é no manual de adubação lá do Reino Unido. Ó. Esse manual está no site do Ministério da Agricultura deles, está disponível em PDF. Aí, conforme a característica do solo, é a recomendação para nitrogênio em quilos por hectare. E aqui de um guia de fertilização dos Estados Unidos, que ele está em libra por hectare. Para transformar em quilo por hectare, tu multiplica por 1,12. Aí você vê, então, conforme a quantidade de fósforo no solo, de potássio no solo, em ppm, é a quantidade que você vai aplicar de K2O em libras por hectare, conforme o tipo de solo, se for mais arenoso ou mais argiloso. Mesma coisa que o fósforo. Eu acredito que em breve vai sair dados aqui no Brasil, né? Que no projeto que estou trabalhando lá, na sequência, quando entrar outro aluno lá, provavelmente vai estudar o potássio e assim vai, né? Vai saindo os dados para alimentar essa futura cadeia produtiva. E também pode se basear em análise foliar, né? Conforme o percentual do nutriente, a quantidade que precisa ter na planta para eu saber se ela está com deficiência ou não. Então, nutriente 2,5% a 3% de nitrogênio, 0,35 a 0,6 de fósforo e assim vai. A parte das estruturas de condução da cultura. Antes, pessoal, só porque antes de entrar na próxima parte, assim como eu fiz antes, alguma pergunta na parte da adubação? O nitrogênio eu não comentei, ele é importante aplicar em 3 vezes. Você aplica ele a primeira aplicação na emergência, a segunda quando ele está na hora de você fazer o tutoramento, mais ou menos 30 dias após, e a terceira aplicação quando ele está formando os ramos laterais. E aí é importante, depois que ele forma as inflorescências, não convém mais aplicar nitrogênio, porque o nitrogênio ele não está relacionado no aumento do tamanho do cone, mas sim no crescimento vegetativo. Daí, se eu aplicar na fase de crescimento vegetativo, ele vai formar mais ramos laterais, formando mais ramos laterais, vai formar mais inflorescências. E até o período que ele está formando as florescências, para cada florescência formar um número maior de cones. Depois que ele formou o número de cones, ele não vai ter muita finalidade, porque ele não vai atuar no aumento do peso do cone. E o excesso de nitrogênio nessa fase começa a dar efeitos colaterais, como excesso de nitrato
no cone, que ele é prejudicial, diminui o valor de mercado, o nitrato no lúpulo. Também forma um sintoma que deforma a folha, o cone, chamado asa de anjo, que são folhas que brotam no cone, e aí ele diminui o valor de mercado. Indo para a estrutura de condução, então aqui eu vou ter que plantar postes. Sobre esses postes, de 3 a 7 metros de altura cada poste, eu coloco uma linha de arame. Aqui, ó, o pessoal tem usado arame farpado aqui em cima. O arame liso também pode ser usado, só que em lugares que venta muito, ele faz que aqui, ó, sobre esses arames são amarradas as cordas de sisal que vão descer até o solo, que é onde a planta vai crescer. O arame liso, quando dá vento, essas cordas de sisal acabam correndo e amontoam aqui em cima. Aí no arame farpado dificulta dele correr, que observou que ele é melhor. Aqui são postes de 3 a 7 metros de altura. E aqui é um barbante de sisal bem resistente. O barbante de sisal, pessoal, se for comprar barbante, ele tem vários tipos no mercado. Tem um que é usado mais para artesanato, esse é muito fraquinho. Aí o produtor tem que comprar aquele arame utilizado, aquela barbante de sisal, aquele utilizado nas enfardadeiras de feno, que ele é mais forte. Aí ele é amarrado aqui em cima, aqui vai um outro arame aqui embaixo, onde o barbante é amarrado, e aí o lúpulo ele vai sendo enrolado no sentido horário, ele não precisa prender o lúpulo no arame, ele se enrola bem, ele fica bem fixo aqui na corda de sisal. Essa foto aqui do meu experimento lá em Guarapava. Aqui foi utilizado o poste de energia elétrica. Aqui tem que ter os lastros para o peso não fazer ele envergar para o meio. Aqui foi aproveitado tubulação velha de irrigação, que não estava utilizado lá, foi utilizado como poste. E aqui os arames ligados no meio. Professor, qual a distância entre um pé e outro, mais ou menos? Aqui, ó, eu vou falar do espaçamento mais para frente, bem certinho, mas é em torno de... No meu caso aqui, eu usei 3 metros entre um poste e outro. E aqui, perdão, 3 metros entre uma linha e outra. Aqui ficou 6 metros entre cada poste. Aqui vai uma linha, aqui vai outra intermediária, e aqui vai outra ali. Então, aqui acabou dando 6 metros. E aqui a distância entre uma linha e outra é de 3 metros. O espaçamento, então, aqui entre plantas, 0,6 a 1,2 metro entre plantas e 2,5 a 4 metros entre linhas. Então, aqui o espaçamento entre plantas de 1 metro, aqui de 3 metros entre linhas. Essa estrutura aqui é na fazenda da Universidade Federal do Paraná, lá em Pinhais. Aqui também foi aproveitado os postes de irrigação. O espaçamento entre os postes, Marcos, você vai observar que depende muito da estrutura que você está montando. Ó. Aqui eles estão mais longe. Só que aqui foi colocado mais perto um do outro. Aqui também, se quiser, pode colocar escoras de bambu também para facilitar, né? E aí, conforme eu for aumentando ou diminuindo o espaçamento entre plantas e entre linhas, eu vou ter uma população de 2.230 a 5.700 plantas por hectare. Então, ela pode adensar mais ou menos, e cada planta eu vou ter 2 cordas por planta, olha só, em formato de V, e cada corda... Cada planta, então, cada planta, 1 ou 2 fios por planta, e cada fio eu posso ter 1 a 4 ramos, que vão enrolados em cada fio. Que daí vai tornando a planta mais produtiva e ocupa melhor o espaço.
O espaçamento que eu trabalhei na Guarapava eu achei muito bom, de 1 metro por 3. Aqui, pessoal, esse espaçamento entre plantas, ó, vamos voltar lá. Ó, 4 metros entre linhas. Por que eu vou usar, às vezes, esse 4 metros em vez de 3? Eu posso ter um trator, por exemplo, que eu quero entrar no meio para passar uma enxada rotativa, ou mesmo na colheita, eu entro no meio com o trator, com o carretão para colocar, e tem colhedeiras mecânicas também, que eu vou mostrar depois. Se eu for pensar em colher com colhedeira, eu já faço espaçamento entre linhas, numa largura que a colhedeira passa, eu posso adensar um pouquinho mais entre plantas, né, se for aumentar mais na entre linhas. Então, essa parte da mecanização precisa ser levada em conta também. Irrigação, fundamental, principalmente nessa fase aqui, ó, na fase de crescimento vegetativo, e até a fase da formação das inflorescências é fundamental, porque se faltar água, a planta vai crescer menos, vai ter menos ramos laterais, os ramos laterais vão ser mais curtos. Então, vai repercutir em diminuição drástica da produção. Eu mesmo, no meu experimento lá, nos primeiros anos, não tinha irrigação ali, e pegou mais secas ali no mês de setembro, de outubro ali, repercutiu bastante na diminuição da produtividade. A gente comparou, em Curitiba a gente tinha as mesmas cultivares no campo, só que com irrigação produziu quase o dobro a mais, por conta da irrigação. E pelo valor de mercado que tem, pelo investimento que é o lucro, assim, a irrigação acaba não sendo muito caro. Aqui que eu recomendo a irrigação por gotejamento, não só pela economia de água, como também para não molhar as folhas, para evitar doenças, que mais para frente vai ter um item específico sobre doenças. Uma outra prática cultural, eu citei antes já, é a retirada dos ramos após a brotação, para evitar a floração prematura e desuniforme da planta, e facilitar também a condução. E sai muito ramo louco na primeira brotação. Então, eu espero formar a coroa da planta, eu vou lá com uma roçadeira, com uma tesoura de poda e corto ela. E aí, a próxima brotação, sai ramos bem verticais que eu consigo selecionar melhor ali para a condução. Nos 2 ou 3 ramos por fio, né, que eu vou conduzir, aí fica mais fácil de escolher. A condução, a partir dos 30 centímetros, eu vou escolher os ramos mais vigorosos e homogêneos, e os restantes eu elimino. E ao longo da safra, até a fase de maturação dos cones, é importante eu ir podando com uma tesoura de podo, que vai sempre surgindo ramo embaixo, sabe? Como aquele ramo não vai ter interesse comercial, às vezes ser fonte, ele vai virar dreno, vai me gastar a energia da raiz ali à toa. Então, eu vou eliminando e vou deixando só os ramos que eu escolhi e que eu enrolei nos fios de sisal. A parte de manejo, pessoal. Agora, estava comentando com a Ana antes. Eu tive um problema que eu estava preparando a apresentação aqui, e não sei o que aconteceu, eu perdi o arquivo. Naquilo de fazer de novo, agora que eu percebi, eu tinha uma foto aqui detalhando a específica condução, na hora de arrumar de novo, acabou ficando de fora. Mas acho que vocês lembram como que é aqui a condução. Aqui ele vai enrolado aqui, os vários ramos enrolado no fio de sisal. Aqui é uma foto da irrigação, mas dá para ilustrar. Alguma pergunta antes de entrar na parte de doenças? Vocês notem que os tratos culturais não são muitos. A parte mais chata, pessoal, de todas, deixa eu voltar aqui. O serviço mais chato que tem é amarrar aqui em cima. Porque olha a altura que é, né? Ó, aqui eu falei, os postes, pode ter poste até de 8 metros de altura. De 5 a 8, né? Esse aqui lá na Fazenda Universidade são 7 metros, em Guarapava são 5. Então aqui, quando a gente começou a trabalhar lá, o método usado, o pessoal amarrava o barbante amarrava num pedaço de metal e jogava lá em cima. Só que a produtividade do trabalho é muito baixa.
Aí depois se descobriu que tem um equipamento chamado pardaleira, que tu enrosca o fio de sisal, ele grampeia lá em cima. Então acabou dando certo. E aqui em Palmas a gente bolou um sistema diferente ali também, que é com... A gente pegou um rodo daqueles que é telescópico, usado para limpar a janela. Em cima do rodo, a gente colocou um negócio de plástico, formato DV. A gente colocou esse barbante naquele V amarrado na garrafa PET com água. A gente levou aquele rodo até lá em cima. Daí aquela garrafa PET lá, a gente amarrou a corda de sisal. E quando você chegava lá em cima, você só soltava a garrafa PET, ela vinha até embaixo, dava o nó e puxava o nó ali. Também foi uma forma rápida. Lá na Europa, eles passam aqui no meio, eles têm uns trator com os andaimes, e a pessoa fica aqui em cima, eles passam aqui no meio e vão amarrando com a mão ali, com o andaime no trator. Aqui seria bom aqueles carros que tem o pessoal que faz manutenção em poste elétrico, só que aquilo é largo, né? Para passar no meio, em cima, naquela parte onde fica de pé, vai amarrando também. É que daí tu tem que planejar, né? Já o espaçamento. Mas o microtrator com o andaime no carretão ele ajuda na colheita, inclusive. Depois eu vou mostrar umas fotos ali também da colheita. Mas antes de falar da colheita, vamos falar da parte de doença. As 3 principais doenças é o ídio, murcha de verticílio e o míldio. Aqui no Brasil, o que a gente mais verificou foi o míldio. E o míldio ele detona com a produção. Olha, que ele, além de atacar a folha, ele ataca direto no cone. E dá praticamente, onde que ataca bastante, praticamente 100% de perda. E aí tem um detalhe, pessoal, cultura nova não tem produto registrado. Então, eu não estou trabalhando nessa área, né, mas quem gostar de lupa, tem alunos da agronomia que vão se formar, quem sabe fazer mestrado, doutorado, é uma área promissora também, né? Então, a maioria do pessoal que está utilizando de maneira preventiva cauda bordaleza, né, que é uma cauda utilizada, inclusive, no sistema orgânico, que é a base de sulfato de cobre, se tem aplicado preventivamente. E o verticílio é a eliminação da planta, lá da propriedade. Esse aqui eu não observei, e nem o ídio. Nas lavouras aqui que eu acompanhei, observei apenas o míldio. Essa é uma foto do meu experimento, olha aqui, ó. Ataque com o míldio. Pragas, principalmente acro. Isso aqui é foto de internet. Eu não observei ataque significativo lá no meu experimento, a ponto de conseguir tirar foto, né? Ainda bem, né? Prefiro ficar sem foto minha na palestra aqui do que ter praga lá no campo, né? São ácaros e afídeos, as principais pragas. Agora, entrando na colheita, o primeiro ponto aqui a se levar em conta é definir o ponto de colheita, né? Então, observar os cones, eles têm que estar amarelados, com aspecto seco. Aí você passa a mão contra o posicionamento aqui das bractas, elas vão soltar. Você abre essas bractas com a mão, você olha nela. Lembra aquelas fotos lá atrás que tinha aquele pozinho amarelo? Ela está visível. E você coloca na mão, a lupulina são glândulas de óleo, né? Você esmaga elas, você fica com o dedo grudento. E você sente o cheiro característico da lupulina. E a próxima, início de março, por aí, até 21 de outubro, aí, que é a época de colheita. Aqui já tem uma foto de uma máquina, né, que pode fazer a colheita. Ela vai cortando em cima. Ela tem um dispositivo aqui que corta a corda de sisal aqui em cima. E ela vai fazendo o processamento e vai saindo o cone. Aqui, ó, é uma máquina que fica dentro do galpão. Aqui é feito o corte manual, se passa com o trator, com uma estrutura. Corta ela e corta a planta inteira, coloca na máquina, ela faz a debulha e sai o cone aqui e vai para os bags para ensacar.
Aqui aquela estrutura de metal que eu falei, que vai sobre acoplado ao trator, feito o corte manual em cima para colheita. No nosso caso, ali, a gente não tem nada disso, a gente faz o corte com um cabo telescópico, com uma foicinha, corta lá em cima, alguém fica embaixo para encaixar. Só que faz isso porque é pesquisa, ele precisa fazer, né? Mas é um trabalho bem insalubre, porque aqueles tricomas lá acaba riscando tudo os braços no final do dia de serviço. Olha a estrutura que eu comentei, a pessoa lá em cima, ela tanto serve para amarrar na hora de fazer o tutoramento, como no momento da colheita. E aqui uma máquina, ó, que faz a colheita. Ela é puxada por uma caminhonete aqui, ou por um trator, no caso, foto da internet aqui também. Ela está puxando, ela corta lá em cima, ela vem deitada aqui, ó. Daí depois leva lá para dentro e leva para dentro do galpão e leva para aquela outra máquina para debulhar. Essa aqui ela só faz o corte, ó. Ó, essa máquina aqui, ela passa aqui, ó, já sai na esteira lá atrás. Então tem vários tipos de máquinas diferentes. Não vão ser máquinas baratas, porque máquina, o que define uma máquina ser barato e caro são duas coisas, né? Uma delas é a tecnologia envolvida, o custo do material envolvido, e o outro é a escala que ela é produzida, né? E como não é uma cultura de uma expansão muito grande, a escala produzida não vai ser muito grande, então o custo dessas máquinas vai ser elevado. O processamento, uma vez os cones retirados da planta, tem que secar o quanto antes. Cada minuto que ele passa a temperatura ambiente, os óleos vão volatilizando e os ácidos vão degradando. Daí é feita a secagem em ar forçado, em torno de 30 a 35 graus. E após ele seco, ele é triturado. E aí ele tem umas máquinas que fazem ele é prensado e peletizado. E ele é secado em torno de 8 a 10% de umidade. Isso aí vai diminuir em relação ao volume inicial, ele vai diminuir uns 80% do peso inicial. E aí é embalado a vácuo para ele para não ter problema com oxidação e perda das características. E o lúpulo que oxida, ele dá um cheiro dá vários aromas desagradáveis na cerveja, cheiro tipo de cebola, cheiro de gambá. Tem até uma lista lá de odores desagradáveis que é o lúpulo que foi degradado após a colheita. E esse, pessoal, é um detalhe importante para valorizar a produção nacional do lúpulo. O que acontece aqui no Brasil? O lúpulo é vendido aqui, no formato de pellets. Então, falei, praticamente 100% do lúpulo, salvo algumas cervejarias artesanais que produzem o próprio lúpulo, tem alguma vinculação com alguns produtores, é importado. Dificilmente vai chegar aqui no Brasil o lúpulo dessa safra, vai chegar de 1 a 2 safras atrás. E aí alguma importadora, ela pode comprar a granel, pode fazer o fracionamento e fazer a embalagem aqui. E aí imagina o lúpulo, ele vai vir lá da Europa aqui, vai vir num container de navio, vai ficar retido no porto, vai do porto para a unidade que vai fazer a embalagem, que vai fazer embalar numa embalagem menor, né, para poder vender. Todo esse processo de fragmentação vai diminuindo a qualidade do lúpulo e muitas vezes chega um lúpulo que não é tão novo no mercado. E o lúpulo, quanto mais fresco, mais fiel ele vai ser às características, aquele mapa de características que eu mostrei lá atrás para vocês. Então aqui temos o lúpulo recém-colhido, o lúpulo após secar e o produto final, né, que quem faz cerveja vai comprar aqui. Também é possível fazer o lúpulo em flor, a cerveja com lúpulo em flor. Você coloca ela nos bagzinhos que são próprios para isso, ou colocar ele em dry hop, né, que após a finalização fazer após a finalização
da fervura, você colocar para acentuar algum aroma que eventualmente foi perdido na fervura. Na pesquisa, a gente faz, e para quem for utilizar para a parte farmacêutica, a gente faz a extração de óleo, com esse hidrodestilador de Clevenger. Depois de seco, você coloca 50 gramas de lúpulo seco aqui, com 1.000 ml de água, e deixa por 2 horas nesse destilador para obter aquele 1,5% a 2% de óleo em relação ao peso do lúpulo seco que é colocado aqui no destilador. Isso é uma atividade bem trabalhosa também. A Ana já extraiu o óleo, a parte mais chata que tem é tu esvaziar o balão, eles não têm janelinha, você tem que tirar tudo aqui por cima. Então aqui, ó, se note aqui, ó, pessoal, 50 gramas de lúpulo deu essa quantidade aqui de óleo. Aí ficou aberta a perguntas, pessoal. Eu preparei a apresentação pensando nas 2 horas da oficina, mais o espaço para perguntas. A gente sabe que é impossível em 2 horas contemplar tudo, mas eu procurei fazer uma apresentação bem abrangente para vocês verem o máximo de informação possível no que o período permitiu. Eu pensando aqui na extração de óleo, porque na época, quando eu estava cursando, que estava extraindo óleo de orégano, enfim, o pessoal perguntava se eu estava fazendo pizza na instituição, né? Porque o cheiro vinha pelo corredor. Eu fico pensando o cheiro forte que deve ser a extração do óleo do lúpulo, porque ele já tem um cheiro mais característico, ele tem um cheiro bem forte. A hora que ferve isso com água, eu fico pensando o cheiro disso. Te dá sono, vou te falar, aquilo que eu comentei antes, e tu sai dali morrendo de vontade de tomar cerveja. Porque tu fica sentindo, porque como é o lúpulo que dá o aroma da cerveja, parece que tu tá parece que tu tá assim, com o nariz na garrafa da cerveja. É um aroma agradável do lúpulo, eu gosto assim. É um aroma forte, mas não é um aroma desagradável. Aqui a gente tem uma bateria com 9 hidrodestiladores ali que trabalham ao mesmo tempo. Então, apesar que o laboratório da esse laboratório lá no UFPR, lá tá impregnado, porque lá todo dia é um tipo de óleo diferente extraído, né? Óleo de lúpulo, óleo de pitanga e alecrim. Então uma mistura de aroma quando você entra lá no laboratório. Sempre a última extração fica, a gente sabe, né, o que foi extraído. O pessoal da farmácia, enfermagem, já tinha ouvido falar dessas potencialidades do lúpulo, pessoal? Essa é uma linha. O meu orientador lá, ele trabalha muito nessa linha da função nutracêutica dos produtos, sabe? Ele, além desse trabalho do lúpulo que eu estou fazendo, na erva mate também está se descobrindo vários compostos ali de interesse farmacêutico ali que podem ter exploração, né, além do uso comumente divulgado, né, para a sociedade. Nenhum questionamento, pessoal? Se não tem mais perguntas, então a gente agradece a disponibilidade do professor, né, em ministrar essa oficina. De maneira pessoal, foi bem proveitosa. Aprendi várias coisas que eu não conhecia, né? Então, seria isso. Muito obrigada a todos pela participação. Agradeço ao professor Frank pela disponibilidade. E tenham a noite e tem as apresentações dos trabalhos, tá? Quem quiser acompanhar, tá bom? Então, obrigado pela atenção aí, pessoal. Quando eu voltar do doutorado, é uma atividade que eu pretendo
continuar aqui no campus e vou prospectar estagiários na área de farmácia também, além do pessoal da agronomia, para continuar nessa pesquisa aí, nessa outra linha ali, que é muito interessante. Muito obrigado a todos. Pessoal, só para avisar vocês, então, avisar os colegas também, quem tem interesse, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação no canal do YouTube do campus, tá? Então, aí quem quiser acompanhar, né, os colegas que não puderam participar agora, podem acompanhar depois pelo canal do YouTube do campus, tá? Então, obrigado, pessoal, obrigado pelos parabéns ali de vocês, a gente fica feliz que vocês gostaram. O objetivo de propor essa oficina era de compartilhar o que eu estou aprendendo lá no doutorado e aprender um pouco mais. Sempre que surge uma pergunta, a gente exercita as informações que a gente coleta, né, e fica sempre atualizado. Então, obrigado a todos. Até mais, pessoal. Eu vou encerrar, então, aqui a gravação. Até mais.